Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a terceira live do, do DA, da Escola Guiar. Eu sou o Thiago, aluno da escola, e o convidado de hoje é o professor Rodrigo Amaro. Eu vou aguardar ele acessar aqui para aceitar o convite dele. Olá, professor. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos, todas. Como tem passado aí na quarentena? Estamos aí sobrevivendo, né, cara? Essa distopia Bozo aí, né? Era o ingrediente que faltava, né? Tudo que já estava tão ruim agora ficou bem pior, né? Não, é com certeza. Estamos aí lutando, estudando, correndo atrás, se reinventando, né? Repensando, aprendendo todo dia a esse novo normal aí, né? É, com Enfim. certeza. Professor, o tema de hoje, né, são os comentários que você vai fazer para a gente sobre o Manifesto Antropófago. A gente tem alguns tópicos para poder seguir aqui, mas antes Sim. queria pedir para você se apresentar para a gente, o seu currículo, por gentileza. Assim, então, para quem não me conhece, né, é, meu nome é Rodrigo, né, Rodrigo Amaro, sou formado, tenho a graduação em História, né, pela Federal de Viçosa, e depois eu fiz meu mestrado aqui na Fafiche em Antropologia Social. Na sequência, eu fiz meu doutorado no Museu Nacional, igualmente em Antropologia Social. Tenho bastante interesse, né, em antropologia da arte, história da arte. E aí, nesse sentido, tem sido um prazer enorme, assim, né? Ser professor na Escola Guinhar, né? Cada dia um aprendizado diferente. Acho que falando assim, me apresentando de um modo geral, seria isso, Thiago, academicamente falando, é lógico, né? Beleza, professor. Para começar a comentar o manifesto, eu vou te pedir para você poder fazer um apanhado sobre a vida e a obra do autor, que é o Oswald de Andrade. Sim. Na minha apresentação pessoal aqui, Thiago, me faltou aqui, né? Primeiramente, agradecer vocês, né? Você em nome de todo o DA, né? Parabenizar pela iniciativa dessas lives e também, acho que pela importância, pela grandeza do tema, né? É, que é um tema bastante complexo, então, assim, agradecer imensamente a vocês, né, porque isso me aproxima dos alunos, dos ex-alunos também, né, os quais eu tenho muita saudade. Então, está sendo uma oportunidade enorme, assim, né, desde o dia que você me convidou, foi um aprendizado muito grande, muito em função da amplitude e da complexidade do tema, né, Thiago? Dar conta do manifesto antropófago e dar conta da própria obra e da vida do Oswald de Andrade envolve conhecimentos de antropologia, história do Brasil, história da arte, psicanálise, filosofia, direito, literatura, enfim. Então, assim, a gente vai tratar do Manifesto Antropófago, né? A partir, sobretudo, de uma dimensão mais antropológica e histórica, eu diria, né? E aí, respondendo um pouco aí ao tópico, né, que você me indagou, Thiago, o Oswald de Andrade, ele é nascido em São Paulo, né, no ano de 1890, né, e faleceu igualmente em São Paulo em 1954. Notem aí que pela data, né, de nascimento do Oswald, né, ele nasceu ali logo 2 anos após, né, da abolição da escravatura,
e um ano após a proclamação da nossa República, né? Então ele viveu ali, eu trago esses detalhes históricos, né, para destacar que ele viveu ali numa São Paulo, sobretudo a sua juventude, né, numa São Paulo bastante provinciana, bastante diferente do que a gente conhece hoje, né? Inclusive uma São Paulo que estava bem atrás do Rio de Janeiro, por exemplo, em termos assim de uma vanguarda cultural, eu diria, né? É, então, numa cidade bastante provinciana, uma cidade em que, é, passando por uma série de problemas sociais, haja vista a não inclusão do negro, né, a questão todos os problemas que a gente sabe aí da falsa abolição, a gente poderia dizer assim, né? Então, uma cidade muito pouco moderna, né? E ele, filho, né, de uma família abastada, né, a gente poderia dizer que ele seria quase que um milionário, a gente poderia dizer assim, né? Durante boa parte de sua vida, ele é, se incumbiu ali em dilapidar a fortuna da família, né? Filho único. E, e aí, na sua vida acadêmica, ele vai cursar dois bacharelados. Ele cursa o bacharelado em Humanidades e o bacharelado em Direito, o que vai permitir a eles desenvolver atividades aí, né, enquanto poeta, enquanto dramaturgo, enquanto escritor, enquanto jornalista. Ele, nessa trajetória dele acadêmica, né, lá mais para o final da vida, né, quase que próximo do seu falecimento, em 1954, salvo engano, 51 ou 52, ele tenta um concurso para filosofia na USP, né, mas ele tem a sua inscrição negada, né, porque ele não tinha o título de filosofia, né, e ele foi desencorajado pelo Antônio Cândido, mas que era colega dele, né, o grande crítico literário Antônio Cândido, né, era colega pessoal dele, amigo pessoal, um dos poucos, né, porque ele tinha uma personalidade muito controversa, era, era péssimo ter o Oswald como inimigo, né, ele fazia críticas assim, ele era dono de um sarcasmo, de uma ironia inigualável, tinha um domínio com as palavras enorme, né? Então, por exemplo, o Graça Aranha, que era um escritor que a gente poderia dizer que tem uma tônica nacionalista dessa época, por exemplo, né? Ele chamava o Graça Aranha de Aranha Sem Graça, para vocês terem um pouco da dimensão assim dos jogos de palavras que ele fazia, né? Então, ele acaba não conseguindo ingressar na USP, né? E ele era uma pessoa de atitudes bastante controversas, pelo menos para a época, né? Por exemplo, e aí nisso que eu estava mencionando anteriormente, né? Dessas palavras que ele inventava, né? Por exemplo, uma expressão que ele inventou à época é que ele era um adepto da monogamia sucessiva. Outro dado biográfico, né? Oswald de Andrade se casou 6 vezes, né? Então, ele ele tinha hábitos bastante controversos, né? Ele era uma pessoa bastante performática, inclusive muito por conta dessa ironia e dessa vida que ele levava como uma performance, a gente poderia dizer assim, né? Ele acabou colecionando muitos inimigos, né? A obra de Oswald de Andrade teve ali 20 anos, né? Os anos 20, os anos 30, até os anos, meados dos anos 40, eu diria, de um brilho bastante intenso, mas ao final da vida ele morre bastante amargurado, muito por conta, né, dessa sua personalidade, né? Ele acaba colecionando muitos inimigos, né? A sua obra é bastante incompreendida na época. Por exemplo, as suas peças de teatro, só para adiantar um detalhe que eu ia falar mais à frente, né? Por exemplo, O Rei da Vela, só vai ser encenada, salvo engano, 35 anos depois, né? Com o Zé Celso no Teatro Oficina. Então, tamanha a complexidade também do pensamento dele, né? Há quem diga que essa peça, né, O Rei da Vela, que é um livro dele, né? Enfim, foi publicado como livro também,
não foi aceita na época, tamanha essa dificuldade, né? Tamanho o avanço do pensamento do Oswald, né? Mas isso acho que a gente vai retomar um pouco mais adiante, né? E aí o Antônio Cândido, que eu citei anteriormente, ele fala, né, que ele cita uma frase do Oscar Wilde para falar um pouco, né, para exemplificar um pouco sobre essa vida como performance que o Oswald de Andrade levou, né, durante a sua biografia, a gente poderia dizer assim, né? Abre aspas, pus todo o meu gênio em minha vida, na minha obra pus apenas o meu talento. Eu acho que essa frase ela é bastante lapidar para a gente entender um pouco assim, né, dessa, desse comportamento do Oswald, né? Inclusive, diga-se de passagem, o Mário de Andrade, né? Eles eram bons amigos, né? O Mário de Andrade, que inclusive muitas pessoas tomam eles como parentes, né? Mas eles não são parentes, embora tenham o mesmo sobrenome, que é um outro expoente importantíssimo aí do modernismo. O Oswald considera ele o Macunaíma e o próprio Mário de Andrade, né, como a expressão mais reluzente, a gente poderia dizer assim, do modernismo brasileiro, né? Enfim. E aí o Oswald morre, né, bastante incompreendido, morre nesse ostracismo, e aí ele, inclusive, profere, né, a seguinte fala, né, registrada pelo Antônio Cândido, né, a massa ainda irá comer do biscoito fino que fabrico, né? Acho que essa fala ela é bastante audaciosa, eu diria, mas ela ao mesmo tempo representa a complexidade e a força do pensamento, né? O vanguardismo, esse pensamento bastante à frente, que era o pensamento do Oswald e de sua obra, né? Depois fique aí para curiosidade aí das pessoas, de todo mundo que está acompanhando aí, né? As obras do Oswald, né? Acho que a gente pode passar mais adiante, Tiago. Beleza. Seguir Professor, aí. e com relação ao contexto em que o manifesto foi escrito, o que você pode passar para a gente? Então, Tiago, como eu já adiantei um pouco, né, sobre esse contexto dessa São Paulo aí que o Oswald nasceu e cresceu e viveu, né? Vou me adiantar aqui um pouco, mas o que eu gostaria de mencionar, né, dentro dessas expressões que o Oswald de Andrade inventava, né, ele fala num determinado texto, né, um texto intitulado Ordem e Progresso, um texto que foi publicado um ano após o Manifesto Antropófago, né, que ele fala que o Brasil é um país de sobremesa, né? Aqui ele está criticando as elites escravagistas, né, as elites cafeicultoras, né? É, ele está criticando aqui essa dependência, né, das exportações, essa economia voltada para o mercado externo, quando ele fala, né, de um país que possui a maior reserva de ferro e o mais alto potencial hidráulico, fizeram um país de sobremesa, né? Café, açúcar, fumo, bananas. Que nos sobrem, café, açúcar, fumo, né? Que nos sobrem ao menos as bananas, né? Então, assim, é essa São Paulo aí que ele está mencionando, né? É nesse contexto aí dessa sociedade bastante retrógrada, né? Tendo em vista que o Oswald viajava, né? Em 1912 ele foi para Paris, enfim, fez muitas viagens pela Europa, né? Entrando em contato com as vanguardas, né? E, e aí é importante a gente lembrar também o ano de 1917, né? Que compõe um pouco esse contexto aí de produção do Manifesto Antropófago, né? Em discussão aqui na nossa live, né, que foi o ano da exposição da Anita Malfatti, né, que é considerada aí por muitos historiadores da arte, né, por muitos historiadores dessa própria primeira fase do modernismo brasileiro, né, como um estopim para a primeira semana de arte moderna, né. É curioso que muitas das vezes, né, muitas pessoas que estudam, né, esse período dão um protagonismo pro Oswald de Andrade e pro Mário de Andrade, né? Mas acho que a figura aí da Anita Malfatti e
posteriormente, né, da Tarsila do Amaral, né, elas são fundamentais aí para a Semana de Arte Moderna, né, para a Semana de 22 e para todo esse movimento aí do modernismo, né, toda a crítica, essa postura de ruptura do passado, né, que elas faziam, esse corte que elas estabelecem aí, a gente poderia dizer assim, nas artes plásticas, a meu ver, né, o expressionismo, tudo isso que a Anitta traz, né, que a gente estava debatendo, a gente já teve essa conversa, né, Thiago, que ela traz, né, dessa experiência que ela tem em Berlim, né, e nos Estados Unidos também, né, ao invés dela fazer aquela dobradinha França e Itália, que era mais comum, né, Sim. então, acho que e aí tem uma frase do Mário de Andrade que eu acho que é lapidar nesse sentido, né, que ele fala: devo a revelação do novo e a convicção da revolta a Anita Malfatti e a força de seus quadros. Acho que essa frase é interessante, né? Toda essa ruptura que o expressionismo dessas obras da Anitta vão trazer, né? Que trazem, expressam ali uma ruptura clara, né, a meu ver, com, uma arte do século XIX, né? O Oswald, em outros textos, ele critica muito, né, as artes plásticas naturalistas, ele critica muito essa coisa, né, da obra de arte enquanto uma cópia da natureza. Enfim, é, eu acho que, por exemplo, as obras da Anitta, como, por exemplo, acho que me fugiu o nome, mas tenho quase certeza que é Mulher dos Cabelos Verdes, né? Ou então tem uma outra tela intitulada A Boba, O Homem Amarelo, enfim, toda toda aquela angústia ali daquelas obras, né? Toda aquela forma diferenciada de figura fundo, as pinceladas, né? Aquela distorção, né? Uma não verossimilhança, enfim, são aspectos, eu acho que do expressionismo ali que marcam aí uma diferença. E para endossar essa tese, né, é importante lembrar que a Anita Malfatti foi uma figura predominante, a gente poderia dizer assim, na própria Semana de Arte Moderna. Haja vista que ela teve o maior número de obras expostas, né? Salvo engano, 12 telas a óleo e depois mais umas oito gravuras e mais alguns desenhos, né? Eu não vou saber precisar agora exatamente esse número, né? Mas, então assim, a Semana de Arte Moderna, ela é fundamental nesse contexto aí, então, né, que retoma, que vem lá desde o ano de 1917, né, sendo pensada, e foi um evento ali, né, inspirado nas noites, no que ficou chamado, entre aspas, de noites futuristas, né, desse movimento, do movimento futurista, né, do futurismo, né, e muito por conta, né, desse afã de se produzir um novo modelo, né, de cultura nacional, né, de se criticar, de se afastar, né, do que o Oswald de Andrade chamava de, né, chamou, né, no Manifesto Antropófago, né, das consciências enlatadas, né, a gente poderia citar o Oswald aqui nesse momento, né, fazer uma crítica da literatura da época, né, uma crítica que era muito nacionalista, né, haja vista o Graça Aranha, por exemplo, Plínio Salgado, outros expoentes dessa época que a gente poderia citar, né? Olavo Bilac, né? Que inclusive foi um arguto crítico da Anita Malfatti, né? Criticou muito a exposição de 1917, tem uma querela ali entre os dois. Então acho que isso foi um pouco assim a Semana de Arte Moderna, né? E esse contexto da época e duas curiosidades sobre a semana, né? É que ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo e o teatro justamente foi uma das únicas manifestações que não teve, né, nenhuma apresentação teatral na Semana de Arte Moderna, né? E talvez muito por conta daquilo que eu citei, né, do Antônio Cândido anteriormente, né? Que não só o Oswald de Andrade, né, mas historiadores da arte, né, enfim, mencionam, né, que
a semana, muitos dos expoentes da Semana de Arte Moderna, né, viviam essa vida performática, a gente poderia dizer assim, né? Então talvez seria uma obviedade, né? E a Semana de Arte Moderna, curiosamente, foi financiada por um cafeicultor, né? Por um grande fazendeiro da época, né? Mas que também era uma pessoa que tinha uma sensibilidade para o mundo das artes, né? Que era o Paulo Prado. Enfim, vale a pena aí uma pesquisa sobre, né? Beleza. E, professor, aprofundando agora especificamente no texto, é, e abordando também, assim, especialmente a ideia da antropofagia presente nele, o que você Sim. pode trazer para a gente? Então, se a gente fosse pegar a palavra antropofagia, né, se a gente fosse trabalhar o conceito de antropofagia, né, se a gente fosse separar os dois radicais ali, antropo e fagos, né, fagia, no caso, né, antropo diz respeito ao homem, né, e fagos comer, né. Então, assim, o Oswald, ele era um leitor, né, do Michel de Montaigne, ele era um leitor do Hans Staden, todos esses cronistas, né, do século XVI, do século XVII, que escreveram, né, sobre essa prática, né, a prática antropofágica dentre povos tradicionais, né? Então, ele vai trazer essa questão, né, esse elemento das culturas indígenas, né, e vai desdobrar isso tanto em termos conceituais, né, vai se criar uma ideia de antropofagia, né, a antropofagia como uma visão de mundo, e aí eu vou explicar o que seria essa antropofagia para os Tupinambá, por exemplo, para os Caetés, né, que são exemplos que ele faz menção direta, né, esses dois grupos indígenas brasileiros. Então, a partir dessas práticas, né, ele pensa a antropofagia como uma visão de mundo, mas também como um método, né? Vou explicar isso mais adiante, né? A antropofagia, né, era praticada, né, dentre os tupinambás, por exemplo, com vistas às guerras de vingança, né? Não era qualquer, né? Porque essa questão mobiliza muito o exotismo, né? É, é muito mal vista, né? Muito mal lida, é muito mal compreendida, a gente poderia dizer assim, né, Tiago? Então, é importante a gente salientar, né, que, por exemplo, dentre os tupinambás, né, nas suas guerras de vinganças, eles capturavam, né, outros guerreiros, né, corajosos, guerreiros valorosos, não é qualquer pessoa, né, que era ingerida. E por que não era qualquer pessoa que era ingerida? Justamente porque a antropofagia dizia respeito a comer a carne de outrem para adquirir aquelas potências daquele guerreiro, né? Então, é interessante a gente ter isso em mente, porque, por exemplo, se a gente for pensar a antropofagia, né, nesse sentido da apropriação do outro, né, da apropriação da diferença, da apropriação da alteridade, é importante a gente observar que essa apropriação ela não pode ser feita, né, aleatoriamente, né? E o Oswald era bastante sabido disso, né? Então, eu faço menção a isso porque essa é uma crítica, eu já estou antecipando um pouco mais adiante, Tiago. Essa é uma crítica, por exemplo, que se fez, por exemplo, à Tropicália ou a pessoas que acionavam essa ideia da antropofagia como um método, né? Então, não se pode fazer uma canibalização, a gente poderia dizer assim, né? Uma devoração, né? O Oswald ele falava que ele falava lá para os idos de 1920, 1930, né? Que eles estavam vivendo a era da devoração universal, né? A antropofagia então seria isso, né? Se apropriar da diferença, né? E digerir aquilo e automaticamente, né? Como o nosso próprio organismo faz, né? Nos aproveitarmos, né? Aproveitarmos daquilo que nos interessa, né? Daquilo que nos melhor convém, né? E dispensar aquilo que não nos interessa. Então,
explicando a antropofagia de um modo geral, seria isso, né? Essa apropriação da diferença. No caso, como que o Oswald está pensando isso aqui, por exemplo, na literatura, nas artes plásticas, né? Por exemplo, consumir as vanguardas, no caso, né? No caso aí daqui, a questão do futurismo, né? Da Tarsila, o expressionismo, o futurismo na literatura, né? O expressionismo no pensamento perdão, nas poéticas, né, da Tarsila, por exemplo, da Anita Malfatti, e produzir algo novo ali, né, a partir desse afeto, né, dessa relação com esse outro, que são ali as artes plásticas, né, as vanguardas, enfim. Então, assim, a antropofagia seria essa questão, né, da apropriação do outro, da apropriação da diferença. Trabalhar com. Tem um professor lá da UERJ, o Thiago, que ele define de uma forma, acho que é muito legal, né, o professor João César de Castro, né, ele define no livro Antropofagia Hoje, a antropofagia seria essa forma de trabalhar com as diferenças de uma forma não hierárquica, né? Eu acho uma definição também igualmente interessante, né? A capacidade de lidar de maneira produtiva com a simultaneidade de experiências sem estabelecer hierarquias e exclusões, né? Então, acho que é um pouco isso falando assim, né? Agora, é importante, como eu falei anteriormente, né, Thiago, falar, né, de como que isso daí surgiu, né? É, o Manifesto Antropófago, né, ele foi publicado na revista de Antropofagia, né, e, e ele também foi igualmente influenciado, né, pela tela, né, pelo Abaporu, né, da Ela. Tarsila, né, do Amaral, que na ocasião era casada, né, com o Oswald e presenteou ele, né? E quando o Oswald viu aquilo, né, ele ficou maravilhado, né? Inclusive, para quem não viu a publicação original do manifesto, né, a figura do Abaporu está no centro da publicação, né? É, acho que tamanha a centralidade, tamanha a importância disso, né? O Oswald, quando viu aquilo, ele falou: Nossa, isso é um índio canibal, né? E de fato a palavra Abaporu foi influenciada por um poeta modernista da época, né? O Raul Bop, né? Que sugeriu o título, né? Que Abaporu significa comer gente, né? Traduzindo aí do tupi, né? E aí, esse texto, Tiago, ele é uma continuidade, né, de outro manifesto, né, qual seja o Manifesto Pau-Brasil, né, em que o Oswald advogava a necessidade, né, de se criar uma poesia de exportação, né, de modo que isso aí deixa bastante claro, né, essa insatisfação dele, né, com essa importação da cultura, né? Não que isso fosse um problema, né? Mas só consumir isso, né? E não produzir, né? E não se reinventar, né? O fazer cópias, né? Esse que era o grande problema, né? Você tinha que devolver algo novo. Que esse é um outro erro também que se faz de uma leitura um pouco apressada da ideia oswaldiana de antropofagia, né? Não basta apenas devorar o outro, né? Digerir por digerir, né? Tem uma comentarista da obra do Oswald que fala nesses termos, né? Você tem que devolver algo para essa Europa, né? E no caso aí seria devolver, por exemplo, mostrar para eles a nossa cultura indígena, por exemplo, nas nossas artes plásticas, mas não o indígena lá do José de Alencar, né? De O Guarani, por exemplo. Enfim, né? E a linguagem, falando um pouco da linguagem, né, do manifesto, né, para quem leu aí, ou ainda para quem não leu, fica aí o convite à curiosidade, né, é curioso observar, né, como que ele segue essa perspectiva do manifesto de fato, né, ou seja, algo ali que é um pouco, a gente poderia dizer, panfletário, né, algo propagandista, né, no sentido político mesmo, as frases bastante curtas, né, lei
é, lei do homem, única lei universal, contra isso, né, contra aquilo, a favor, né, do matriarcado de Pindorama, né, é bastante panfletário, né, bastante enérgico, e isso fica bastante expresso nas frases curtas, né, todas interrompidas ali com o ponto final, né, uma ausência bastante marcante de vírgulas, né, de frases longas, né. Uma outra questão interessante também que é importante salientar aqui, Tiago, no pensamento do Oswald, diz respeito a uma a uma ode que ele faria, eu diria assim, né, ao encontro entre culturas, né? Eu acho que a ideia de antropofagia ela passa um pouco por isso também, né? É, ele vai na contramão, assim, embora ele seja, eu vejo o Oswald assim como uma pessoa apaixonada pelo Brasil, né, pelo nosso país. Ele era um apaixonado pelo nosso Brasil, né? Tentou definir uma ideia de brasilidade muito complexa para a época, né? A meu ver, ele inclusive antecipa algumas ideias do Gilberto, que o Gilberto Freire só vai escrever em 1933 com o Casagrande Senzala, 5 anos depois da publicação do Manifesto Antropófago, que é de 1928, né? Quando ele faz essa valorização do encontro das culturas, né? Do elemento da cultura indígena, o elemento da cultura negra, né? Cultura afro, né? Nesse amálgama aí da nossa cultura, a valorização da cultura popular. Então, acho que e isso fica bastante expresso, né, no próprio Manifesto Antropófago, no uso de vários idiomas, né, do inglês, do francês, né, o próprio tupi-guarani, enfim, o português, é, expressões populares, neologismos, né? Tem uma hora que, um determinado momento, que ao invés dele falar o sistema auricular, né, para falar da orelha, né, essa coisa, né, da oralidade, enfim, do ouvir, né, a coisa da memória, ele fala, né, o sistema orecular, né, orecular, no caso orelha, né, esse vocabulário do corpo, ele é onipresente em praticamente todos, né, 95% dos aforismos, né, do Manifesto Antropófago. Tudo é relativo e sobretudo à boca, né, e ao sistema estomacal, né, o sistema, essa questão, né, sistema, enfim, a questão digestiva, né, os dentes, enfim, o maxilar, inclusive tem textos que ele assinava, né, ao invés dele assinava como pseudônimo, né, Marx Silar, né, Marxilar, né, então ele que é uma junção do Marx, né, Karl Marx, né, do pai do socialismo científico, né, com essa questão da boca, né, da digestão, enfim. Que são, além de Marx, né, uma outra influência importante que a gente poderia citar, né, Marx acho que fica bastante expressa a influência no pensamento do Oswald, muito embora nos anos 20 ele ainda era um crítico, fazia uma série de críticas ao socialismo, né, ele vai aderir ao socialismo mais adiante, né, influenciado por uma outra esposa dele, a Pagu, mas aqui já fica um pouco latente, né, em trechos, em outros textos, principalmente, né, no Manifesto Antropófago talvez nem tanto, mas no Manifesto Pau-Brasil, num outro texto intitulado Ordem e Progresso, né, quando ele vai criticar a civilização do relógio, né, inclusive ele fala, né, ele usa os conceitos, né, de modo capitalista, né, sistema capitalista, então todos esses macro conceitos econômicos, né? Mas a maior influência, né, que eu poderia citar talvez seria do pensamento do filósofo Nietzsche, né? Sobretudo no Genealogia da Moral e no Anticristo, né? A coisa lá, a última frase do Anticristo, né? A questão da transvaloração de todos os valores, né? Ele vai criticar a moral cristã, né? E sempre colocando, né, a cultura indígena como um modelo a ser seguido, né, ou então algo que pelo menos nos possa
servir de uma inspiração para criticar o nosso patriarcado, né? Ele vai falar a favor do matriarcado de Pindorama, né? Pindorama, no caso aí, é a palavra indígena que eles utilizavam, né, no Tupi-Guarani para se referir ao Brasil, né? Ou seja, o Brasil antes da expropriação, né, dos portugueses. Você gostaria de fazer uma questão, Tiago? Parece que Não, você... professor, na verdade era só um comentário assim, que esses artistas todos relacionados também ao Oswald, a Tarsila, a Anitta, enfim, todos eles tinham uma preocupação gigantesca também de entender o Brasil, né? Assim, de Sem entender, dúvida. então, naquele território inteiro, assim, alguns até fizeram excursões até Minas Gerais para poder conseguir compreender essas paisagens e de uma maneira, relacionando aí esse conceito da antropofagia, trazer as experiências europeias de ensino da pintura, da escultura, enfim, do que eles tinham de bagagem acadêmica também, para o Brasil. Assim. A riqueza do Brasil, eu acho que ela tá na busca ainda, né? Sem sombra de dúvida alguma, assim, de uma identidade nacional. E esses caras, eles foram os primeiros artistas desse país a se preocupar com isso, assim. A Sim, se opor a uma academia francesa que veio para cá, que era a academia imperial, né? Que depois tornou academia nacional, mas não deu conta do Brasil. Então, acho que é sim. importante, na sua fala também, assim, aproveitar e dar esse destaque, assim, esse pioneirismo para entender a identidade visual desse país, né? Que até hoje Sim. ainda nos é uma pergunta, né? Sim, a questão da brasilidade é a questão fundamental para o modernismo, né? E a gente tem que pensar que o Brasil está se formando ainda enquanto nação, de fato, né, Thiago? Eu digo aí nesse pós-república, né? Porque é, o, o Oswald demonstra uma insatisfação enorme, né? Com essa continuidade da cultura, com essa independência, é, com o que ele chamaria ali de uma falsa independência, né? Ou então uma independência política, mas que não trouxe, né, uma independência intelectual, cultural e moral, né? E, e aí vai ser a partir do modernismo, né, dessa arte que vai se produzir aí, é, nesse bojo das vanguardas, enfim, nessa sequência aí da Semana de Arte Moderna, que de fato concordo com a sua fala, né, que se vai se pensar o Brasil nessa complexidade, né? Por exemplo, enquanto a gente se foi falando aí, eu fiquei me lembrando do Cândido Portinari, né? Algumas telas do Portinari que trazem essa complexidade desse Brasil que não era aquele Brasil lá é, do Américo, do Meirelles, né? Né? Daquela arte lá do século XIX, né? Aquela arte que dos grandes fatos históricos, né? Dos grandes personagens, né? Históricos que foram consagrados aí, né? Inclusive o ano de 1922, né? Uma questão que eu não falei anteriormente, né? É um ano bastante problemático nesse sentido, né? Porque foi o ano do centenário da independência, ou seja, um ano que uma série de eventos, uma série de espaços foram inaugurados, construídos, para fazer o que a gente poderia chamar de um culto ao passado, né? Rememorar Brasil colônia, rememorar família imperial, etc, etc, né? E a Semana de Arte Moderna vem com com a proposta de ruptura com o passado, né? E isso vai se expressar nessa visualidade, sem dúvida, né? Concordo com o seu adendo, né? De fato. Também. E, e essa problemática da brasilidade, Tiago, se você me permite, né, na sequência aqui, eu separei alguns trechos do manifesto para a gente ir lendo aqui, comentando, né? Beleza. Eu são 6 pequenas frases, né? Aí eu tô me controlando aqui, sendo bastante atento aqui ao Temos tempo, mais né? Em função. minutos. Eu vou te monitorando aqui também. Temos mais 20 minutos. Assim, por gentileza, Redondo. faça-me um favor, Beleza. né? Então, essa questão da brasilidade aparece aqui de uma forma marcada, né? E muito complexa, né? Uma brasilidade é,
que não nega essas influências externas, né, que mostra justamente esse amálgama aí dessas culturas, né, mas voltando de novo um pouco, né, voltando novamente na, na problemática indígena, né, que eu acho que é a questão é, mais marcada, né, que é onipresente no Manifesto Antropófago, o Tiago, né? A gente volta lá, né, nas primeiras páginas, os primeiros trechos lá no manifesto, quando ele fala, né, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Aí eu vou saltar um pouco aqui, Tiago, né, se me permite, né, para uma das frases mais citadas do manifesto, né, que é a citação em inglês, né, to be or not to be, né, that's the question, né, ou seja, tupi ou não tupi, né, ser ou não ser, né, aqui é uma referência a Shakespeare, né, ao Hamlet, e é muito complexo tudo que está por detrás aqui, mas ele está colocando aqui essa coisa de como que esse elemento indígena é importante para a nossa brasilidade, né, é, essa questão, porque a questão de fundo ali tem uma questão, né, do ser ou não ser, tem uma questão filosófica ali, né, tem uma questão ali que diz respeito à identidade, né, a uma existência, né, de um personagem ali que tá envolto numa trama que diz respeito a um dilema patriarcal, né, a disputa ali entre um trono, né, onde o Hamlet é assassinado, né, pelo Claudius, e aí o filho, né, do rei Hamlet fica naquela dúvida ali, né, ser ou não ser, enfim, matar ou não matar o tio, né, que assassinou o próprio pai. Ele traz isso para pensar as guerras de vingança dos tupinambás, né? Então, como que é complexo, né? Permite a gente pensar tanto a brasilidade quanto a nossa culpa cristã, né? Que tem eu diria, uma recalcitrância com a vingança, né? A gente tem que perdoar ao próximo, né? Enfim, toda essa culpa moral, né, que o cristianismo nos traz. Então, esse primeiro aforismo aí que eu gostaria de citar traz essas duas problemáticas, né? Essa problemática da moral cristã, mas também a problemática da brasilidade. Mais adiante, Tiago, um outro trechinho aqui que eu separei, né? Diz respeito a algumas coisas que a gente já antecipou, né? Mas eu acho que é legal para ficar, para ilustrar, talvez, né? Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Acho que então essa coisa aqui é um pouco dessa ideia do manifesto antropófago, né? Tanto como essa visão de mundo, né? Mas também como uma metodologia. Eu veria assim, eu vejo um pouco nesse sentido, né? Da equação eu parte do cosmos ao axioma cosmos parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Né? Quando ele fala, né, ao invés de ser eu parte do cosmos, né, ele está falando aqui, não sou eu que faço parte do mundo, né? O mundo me pertence. Né? Ou seja, quando ele fala o mundo me pertence, ele está fazendo mais uma vez essa ode, né, a conhecer, né, a se relacionar com a diferença. Né? E a diferença aqui no caso, tanto outras, eu vejo dessa forma, né, tanto outras pessoas, né, quanto outros grupos, outras referenciais culturais, a gente poderia dizer assim nesse sentido, né? E aqui por detrás também já está uma questão indígena, né, que é a questão do animismo, né? O que seria o animismo, explicando de uma forma muito resumida, lógico, né? Aquela crença que muitos povos indígenas têm de que os objetos, né, a natureza, né, são todos seres viventes, né? Tudo está relacionado, né? Tudo tem uma capacidade volitiva, né? Tudo tem vida, né? Para falar em termos mais didáticos, né? Então, o, o, os Guarani Kaiowá fazem muita menção disso, né? A partir da categoria Jara, né? Enfim, então todo ser, né, tem um Jara, né? Tem um dono e esse dono ele dá agência, né, para os objetos, para os seres, né, uma árvore que seja, ou então um chocalho, um banco, né, onde o xamã senta, por exemplo. Então, aqui por detrás desse aforismo está essa questão do animismo igualmente.
Mais adiante, Thiago, tem uma parte que eu acho que é interessante a gente citar, né? É que é bastante complexa que eu coloquei aqui para. Na verdade, eu não vou ler um trecho, vou falar algumas expressões, né? Tem uma hora que ele fala do índio de Tocheiro, né? Contra o índio de Tocheiro. Ele está mencionando o índio de Tocheiro aqui, Thiago, uma referência ao Peri, né? O personagem do José de Alencar, né? Do Guarani, né? Onde o Peri ele casa, né, com a filha do Dom Maris, do Dom Antônio Maris, né, a Ceci. E aí esse índio ele acaba se tornando um índio completamente colonizado, poderia dizer assim, né? Completamente identificado e domesticado, a gente poderia dizer melhor, seria uma expressão mais feliz, né? Pela moral do colonizador, né? Pelos costumes do colonizador, né? Então, e o índio de Tocheiro é uma obra, é uma escultura em madeira, uma obra de arte, né? Um índio com traços bastante é, europeizados, né? No que diz respeito à fisionomia, né? Então, acho que e em outros aforismos, né? Ele usa a expressão o bárbaro tecnizado. Tecnizado aí é um neologismo, né? Essa palavra não existe, né? É mais um neologismo do Oswald, né? Dentre muitos outros, né? É, no caso, a palavra é, correta, de acordo com o nosso dicionário, né? Seria tecnicizado, né? Então, eu trago essas duas expressões, né? O índio de tocheiro e o bárbaro tecnizado, para falar que o Oswald ele tinha uma, a gente poderia dizer, né, um apreço enorme pelos indígenas, pela cultura indígena, né? Mas ao mesmo tempo ele não era muito na perspectiva, por exemplo, do Jean-Jacques Rousseau, né? Aquela coisa do índio romantizado, né? O índio lá no estado de natureza, o índio que não tem uma capacidade de transformar, né, de se adequar à modernidade. Então, devemos, né, fazer um retorno às nossas raízes indígenas, mas também temos que estar abertos, né, é, a, aos adventos tecnológicos, né, a gente poderia dizer assim. Um outro trecho aqui, Tiago, já caminhando para terminar essa parte, né, ele fala, né, nunca fomos catequizados, né, fizemos foi carnaval. Então ele está chamando a atenção aqui para a própria resistência dos indígenas, né? Que os indígenas eles se convertiam ao cristianismo, mas ao mesmo tempo eles relegavam, né? Eles se desconvertiam com a mesma facilidade, né? E aí o fizemos foi carnaval, né? É uma contraposição aqui a essa aceitação, né? Do cristianismo, do catolicismo, né? De um modo do geral, a gente poderia dizer assim, a nossa independência ainda não foi proclamada, né? Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, né? As ordenações, né? E o rapé da Maria da Fonte. Contra todos os importadores da consciência enlatada. Nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós, né? Então, acho que esse último trecho, né, os dois anteriores, acho que a denúncia ao cristianismo, a denúncia ao colonialismo ficam mais expressos, né, Thiago? Mas a questão do nunca admitimos a lógica, né, entre nós é um pouco uma crítica ao academicismo, uma crítica ao cientificismo. Aqui acho que é uma influência bastante marcante do pensamento do Nietzsche, né? Sobretudo do além do bem e do mal, enfim. E aí, para terminar, Tiago, eu gostaria de apenas citar, né, a forma como que ele assina, né, ao final lá, né, do manifesto antropófago, né, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Né? O bispo Sardinha ele foi é, um desses que aqui vieram para catequizar os indígenas. Né? Ocorreu um naufrágio ali na costa do que hoje a gente conhece como o estado de Alagoas. E o bispo Sardinha ele foi comido, né, pelos caetés. E aqui o Oswald ele inaugura um novo, né? Na verdade é Piratininga, ano 300, faltou aqui, né, a palavra Piratininga, que é a palavra indígena
para se referir à cidade de São Paulo. E no caso, o ano 374, ele é como se ele reinaugurasse um novo calendário, né? Fazendo uma crítica ao nosso calendário, né? Tanto cristão quanto o calendário da colonização, da nossa independência, né? Porque se a gente subtrair 370, 1928, né, que foi quando ele escreveu o texto, menos 374, a gente chega na data de 1554, que foi a data desse acontecimento histórico, né, onde o bispo Sardinha foi devorado. Bacana. Professor, o Bruno Amarantes pergunta se, na atualidade, a gente pode relacionar essa contaminação que a nossa cultura sofre da língua inglesa à frase tupi or not tupi. Visto que nós, como brasileiros, não sabemos, por exemplo, falar tupi e, insistentemente, temos que aprender a falar inglês. Ah, sim. Oh, boa pergunta, viu, Bruno? Tem um livro do Lima Barreto, cara, que eu li recentemente, inclusive, agora na quarentena, né? Que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O Policarpo Quaresma, ele era um grande nacionalista, né? Tudo que vinha de fora ele criticava, né? E aí ele faz uma petição, escreve, manda lá para, né? O livro foi escrito ali nos 1920, 1930, mais ou menos dessa mesma época aqui, né? E aí ele nessa petição ele faz lá, né, esse pedido para que o tupi, né, venha se tornar a nossa língua mãe, né? Enfim, trago essa referência do Lima Barreto aí para a gente pensar essa problemática trazida aí pelo Bruno, né? Eu acho que o Oswald de Andrade, né, se ele vivesse nos tempos atuais, né, eu acho que ele não seria contra, né, o, esses estrangeirismos que vêm para nós, sobretudo por conta, né, dos instrumentos tecnológicos que a gente usa, né? É, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele seria crítico da gente conhecer, e aí eu concordaria em partes aí com a questão do Bruno, né? Acho que ele seria crítico da gente conhecer mais o inglês e menos o tupi, né? Mas conhecer o inglês e usar as expressões do inglês não necessariamente seria um problema, né? Então acho que teria duas respostas, né? A resposta não seria tão simples, eu poderia dizer, né? Contra o estrangeirismo, a favor do Tupi-Guarani. Entende? Eu acho que ali, quando ele está falando Tupi or not Tupi, é um pouco pensar a brasilidade, mas ao mesmo tempo estar aberto, né? Tanto é que ele usa ele faz essa reflexão, né, da brasilidade, mas usando o próprio inglês, né? Então, assim, acho que não seria uma problemática, né? Professor, temos mais 8 minutos somente. Sim, A gente ia tratar também do legado do manifesto. Eu vou pedir sim, para sim. você tratar disso, assim, e já também fazer um apanhado geral para a gente dessa live. Ah, sim. Então, Tiago, acho que se a gente fosse, né, e todo mundo que está assistindo, né, se a gente fosse falar da influência, né, da importância do pensamento do Oswald, né, sobretudo nos anos 60, 70, né, que eu acho que foram um momento que o legado dele foi mais. E aí eu acho que a profecia, a frase que ele falou lá, né, a massa vai comer ainda, o biscoito fino, que é a minha obra, eu acho que de fato se concretizou, né? O teatro vai se reinventar nos anos 60 e 70, o cinema, né? O teatro com Zé Celso, né? O teatro oficina, o cinema, né? Acho que o cinema novo, né? Glauber Rocha seria um exemplo interessante também para a gente pensar, né, das influências de Oswald. A Tropicália, né? Acho que as influências mais fortes são na música, né? Porque eu não sou, confesso a minha ignorância, eu não sou um conhecedor da música popular brasileira, né? Tenho um conhecimento musical maior, né? A questão do rap, enfim, do reggae, mas do pouco que eu conheço, né, a gente poderia citar aí como uma influência muito grande na questão do próprio movimento tropicalista, né? A música Vamos Comer Caetano, da Adriana Calcanhoto, acho que é uma mais antropofágico, um título mais antropofágico, né, mais oswaldiano impossível, né? É, é, mas nas artes plásticas a gente poderia citar, por exemplo, eu fico pensando muito na obra nos trabalhos do Elliot Sica,
no próprio movimento do neoconcretismo, né, de um modo geral. Tem uma instalação, né, do Oiticica intitulada Tropicália, né, que é uma influência, que eu acho que é uma obra ultrassensorial, que ela traz essa questão da devoração aí de uma muito marcante, né? A Cosmococa, né, eu acho uma influência bastante direta. O Oiticica fala disso em entrevistas, né, inclusive. Não vou citar aqui, eu até anotei alguns trechos de uma entrevista dele nesse sentido, né? Essa própria ideia, né, de não uma arte que não faz uma interpretação da realidade, uma arte que faz uma experimentação com a realidade, é uma influência direta, a meu ver, do pensamento desse legado de Oswald de Andrade, né? Eu fico pensando na questão do parangolé, né? Quando o Oiticica leva, né, aquela galera da Mangueira, a Mangueira desce e vai no Man, né? Então, eu acho que os referenciais populares, essa questão do popular e do erudito ali, o tempo todo, né, se relacionando. Quem viu a exposição do Paulo Nazaré Faca Cega lá no Museu da Pampulha, né? Aquela coisa dos rótulos, né? Das garrafas, dos rótulos do pacote de açúcar, de macarrão, com as referências indígenas, né? Me lembra muito, né, Oswald, quando o Oswald fala, né, que eu não quero ver o índio rótulo de garrafa. Ele fala isso num texto, né, no texto, salvo engano, o texto intitulado uma adesão que não nos serve, né? Um texto intitulado, né, Uma adesão que não nos serve. Ele faz essa menção, essa questão do índio de rótulos de garrafa, né? Me lembrou essa exposição do Paulo Nazaré, né? Lá no, no Museu da Pampulha, né? Então acho que assim, as influências são muito marcantes, sabe, Beleza, Tiago? professor. A gente tem só mais 4 minutos agora, assim. Eu já vou te agradecer de Sim. antemão pela aula maravilhosa. O pessoal está comentando aqui, agradecendo bastante mesmo, assim. A gente espera encontrar você o quanto antes, presencialmente, né, Ah, na eu escola, também, porque Tiago. Eu mesmo. essa atividade que o DEA está promovendo é uma extensão do ensino, não é uma substituição dele, Sim, né? sim. A gente quer a educação presencial o quanto antes for possível, assim. E se você quer se despedir dos nossos alunos Sim. aí, Para terminar assim de uma forma bem rápida, Tiago, existe uma série de problematizações que fazem críticas ao Oswald de Andrade, né, para não ficar parecendo que estou fazendo uma ode aqui, né? Sérgio Vaz publicou o Manifesto Antropofágico da Periferia, né, que é um expoente da literatura marginal que faz uma crítica. Existem artistas, teóricos da arte, né, negros e negras que fazem uma crítica, por exemplo, à obra Mulher Negra da Tarsila do Amaral, né, por conta dessa coisa de uma mulher branca, essa coisa de falar, produzir uma representação da mulher negra. Então existe uma série de problematizações. O Daniel Pisa escreveu um texto intitulado De Gesto Antropófago, que faz uma série de críticas, né, um certo elitismo, uma erudição um pouco exagerada do texto, né? Então acho que com isso eu queria concluo aqui essa minha fala. É, e aí eu queria terminar aqui deixando uma mensagem positiva, né, pessoal? Vamos pensar positivo. Eu acho que o nosso quadro que a gente está enfrentando é muito complicado, né? Todo dia aí mais de 1.000 mortes. Vamos se cuidar, né? Vamos cuidar dos nossos. Espero ver vocês o mais breve possível, né? Mais uma vez agradeço, Tiago, a todos do DA, né? Que me deram essa rica oportunidade do aprendizado da experiência, né, de falar de um tema tão rico, tão complexo, e ao mesmo tempo entrar em contato com meus alunos atuais e meus ex-alunos, né? Então, assim, foi uma alegria muito grande. E aí, se me permite, Tiago, gostaria de ler só um trechinho aqui, né? Da vários minutos aí. Canto de regresso à pátria, né? Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá, né? O Oswald de Andrade fazendo uma crítica, né, ao Gonçalves Dias, né, quando ele fala que ao invés de minha terra tem palmeiras, né, minha terra tem palmares, né? Então acho que com isso eu finalizo aqui, agradeço imensamente a oportunidade, viu, Tiago? E a todos que assistiram e interagiram, muito obrigado. Beleza, professor. Muito obrigado. Até breve.
Falou, tchau, pessoal.